Mas sobre o gol aí, né? O Matheus Felipe até falou que a falha foi do Fagner que não acompanhou o Ferreirinha, como a Rafa citou. É até meio difícil entender o porquê que o Fagner dá aquele passo à frente, né? Aquele passo à frente que tira ele da jogada, porque o Ferreirinha não é também um jogador, um exímio cabeceador, né? Até tinha feito um gol de cabeça no meio de semana pela Libertadores, mas ele não é um jogador excelente, tem 1,75 m, né? Não é um jogador alto também. Mas ali acho que foi realmente uma situação do Fagner, que fez um bom jogo. Eu queria até a opinião de vocês. Para mim, o Fagner segue como titular na próxima rodada, mas ele fez um bom jogo, mas foi uma falha ali, eu acho que de um passo para frente, que ele acabou perdendo contato com a marcação. E aí o Ferreirinha acertou uma cabeçada daquelas que só estão acertando contra nós, né? Exatamente, Emerson. Não consegui entender muito o movimento do Fagner. Até falei no início que eu acho que tem também um erro de abordagem do Kaique, que sofreu em algum momento muito por aquele lado esquerdo defensivo, mas depois cresce na partida. Acho que o Fabrício Bruno poderia ter se posicionado melhor, mas para mim o jogador que mais peca nesse lance é de fato o Fagner, né? Não poderia ter se descuidado tanto do Ferreirinha, mas foi um jogo muito correto do Fagner. Acho que se não fosse essa falha dele, que a gente precisa pontuar, inegavelmente mancha um pouco a atuação dele, mas ele poderia perfeitamente, sem essa falha, ser considerado o melhor jogador em campo, né? Acho que ficou atrás do Lucas Silva, do próprio Lucas Vidalba, muito por conta desse lance, mas de resto foi um Fagner que teve um duelo muito difícil contra o Ferreirinha, né? Ferreirinha tem cada vez mais atuado melhor sob o comando do Zubeldia, tem sido destaque do São Paulo, principalmente nesse cenário de desfalques, né? Sem Oscar, sem Lucas Moura, tem chamado a responsabilidade, ele é muito agudo, habilidoso, incisivo, e o Fagner conseguiu se comportar bem, né? Conseguiu minar os espaços do Ferreirinha, em alguns momentos até usando o recurso da falta, né? Passando um pouco do ponto, como de costume, flertou ali com uma expulsão no final, mas enfim, achei que ele fez um jogo bem interessante e para mim tem que ter sequência. Olhando não só a questão da performance dele, que de fato merece aí ser potencializada, né? O Fagner não jogava há muito tempo com o Jardim. O último jogo dele antes da partida contra o São Paulo tinha sido lá contra o Democrata, ainda na primeira fase do Mineiro, no último jogo da primeira fase. E nem foi um jogo ruim dele. Depois disso, só teve uns minutinhos contra o Bragantino em um amistoso. Mas, enfim, conseguiu aproveitar bem a oportunidade que teve e, para mim, tem que ter sequência. Ainda mais quando a gente olha o que o William tem feito. O William teve uma ótima atuação contra o Mirassol, mas fora isso, em 2025, o William acumula mais atuações ruins do que positivas, né? Acho que o Fagner se mostrou até um jogador mais regular. Mas, para além disso, eu acho que tem até questão da estratégia para o jogo contra o Bahia, né? Porque se o Cruzeiro teve ali uma dificuldade com o Ferreirinha, na quinta-feira tem Eric Pulga, né? Tem Eric Pulga, que é mais jogador, que vive um melhor momento, que tem feito gols, que conta ali com um suporte interessante do Luciano Juba. Então, é interessante, e ainda mais interessante ter o Fagner de início. Espero que o Jardim venha fazer isso. Acho que é a decisão mais correta dar sequência para o Fagner nesse momento. O William tá sofrendo demais defensivamente, né? A partida dele contra o Muxuque no Mineirão é lamentável, assim, né? O Marlon ficou muito marcado merecidamente, mas o William também não ficou para trás ali naquele jogo. E o Fagner demonstrou muito mais segurança, né? É um jogador mais experiente, é um jogador que sabe fazer aquela falta tática, né? Precisou tomar aquele cartão amarelo ali, né? Tinha que ter feito a falta mesmo e fez. Realmente o lance do gol, assim, para mim ele falha. Eu até vi o pessoal no chat comentando, meninos, não sei a opinião de vocês, porque eu não tinha feito essa leitura. Muita gente falando do Fabrício Bruno e que talvez ele tenha tentado sair para cobrir o Fabrício Bruno, que o Fabrício Bruno não vem bem. Eu realmente não tive essa leitura, assim, em relação a isso. Queria que vocês comentassem a opinião de vocês. Mas para mim é um pouco inexplicável, assim, porque que ele deixa o Ferreirinha sozinho, né? Vendo o lance da TV, parece muito claro que ele tinha que ter, que se ele seguisse, né, com ele ali, poderia ter evitado que, pelo menos, que ele fizesse a cabeçada com tanta tranquilidade. Mas acho que se for para manter, eu manteria também o Fagner, assim,
Eu sei que ele muda muito o time, que não tem essa ideia de time ideal, mas eu acho que apresentou muito mais do que o William, em que pese que o William, assim, da parte ofensiva, né, para apoiar, ele é um exímio lateral, dá assistências excelentes, né, mas até mesmo contra o Mushoku a gente não viu muito isso, né, e que era um time até bem frágil e que o William poderia se destacar muito ofensivamente, acabou não se destacando. Então, tendo em vista que a gente vai ter um adversário bem difícil, que eu acho que o Cruzeiro não pode abrir mão de pontuar, eu iria no Fagner de novo, pensando aí em defensivamente ser mais sólido, e nesse momento o Fagner parece oferecer isso bem mais do que o William. O Fagner sempre ofereceu isso mais historicamente na sua carreira, né, em relação ao William defensivamente, tanto que quando eu pedi esse Fagner aí nesse Cruzeiro, talvez é para trazer justamente essa sensação de uma defesa mais bem posta ali pelo lado direito, porque o William estava sofrendo com qualquer um pelo lado direito, né? Lógico que também não podemos responsabilizar só o William, né? Pelo Cruzeiro está sofrendo muito pelo lado direito ali da sua defesa, mas ontem com o Ferreirinha, que tem vivido um dos melhores momentos aí com a camisa do São Paulo, se fosse o William ali, eu acho que nós sofreríamos demais, e o Fagner, por ser um marcador bem melhor que o William, acabou fazendo, apesar da falha do gol justamente com o Ferreirinha, muitos desarmes ali. Outra coisa que o Fagner entrega, que era algo que faltava ao Cruzeiro, e talvez um jogador também desse, com essa postura de competir, acaba inflamando outros também, né? O Fagner é um cara que demonstra em toda a partida estar atento, concentrado. Lógico que vai errar como errou em relação no gol, em algum momento na partida. O William está muito displicente. E o William, eu estava vendo, né, muito o que estava acontecendo no ano passado. O fato de ter o Wesley Gasolino no banco, saber que é o titular absoluto, displicente em alguns jogos, em algumas jogadas, discurso de comodismo. E quando o Samuca, né, anunciou aqui a contratação do Fagner ao vivo, eu fui a favor justamente pensando nessa possibilidade de o Willian olhar para o banco de reservas e ver que agora não era um Wesley Gasolina, mas sim um Fagner. E talvez um Cruzeiro também ganharia até em relação a isso, porque o Willian sairia um pouco do comodismo, e por isso as minutagens importantes para o Fagner também em partidas aí estratégicas, né? Ainda acho que o Willian tecnicamente é o titular do Cruzeiro, porém o Fagner, ele defensivamente, em jogos como o de ontem, talvez contra o Bahia, defensivamente faz com que o Cruzeiro sofra menos, como estava sofrendo aí quando o Willian era o titular.